Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando a live do CNPP. Boa noite. Quem tiver ao vivo, só dá um ok. É um prazer estar falando com vocês. Essa live de hoje ela tem como intuito a gente tratar dos assuntos das relações de consumo em toda a atividade do método Pilates. Essa live estamos esperando só o acesso do convidado, do Dr. Marcelo. Estamos só esperando que ele nos permita convidá-lo. Estamos aguardando o acesso do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo é especialista em Direito do Consumidor, advogado e coordenador do curso de Direito de 2 universidades. É também superintendente do PROCON do Estado do Mato Grosso do Sul, faz parte do Conselho Nacional do PROCON e entende tudo sobre as relações de consumo. Nós só vamos aguardar o acesso a ele, o acesso dele, que a gente já inicia essa nossa live. Normalmente as pessoas nessa ferramenta têm uma certa dificuldade, inclusive eu, que é normal, né? A gente não vive dessas ferramentas digitais, então o pessoal que está mais acostumado tem muito mais facilidade, né? Estamos só esperando a entrada dele. Já falei com ele, só estamos esperando ele entrar. Na hora que ele entrar aqui, a gente já faz. Tem mais algumas pessoas mandando convite para participar. A gente está com várias pessoas mandando convite para participar, só que infelizmente eu só posso fazer a live com o Dr. Marcelo hoje. Nós estamos só esperando que ele entre na live. Vou esperar um minutinho. Estamos aguardando a entrada do Dr. Marcelo. Bom, a gente pode iniciar aqui algum comentário sobre por que essa live. Essa live, na realidade, ela surgiu de uma demanda de dúvidas em relação às questões que ligam às compras, às ofertas dos equipamentos, as ofertas dos cursos, as ofertas das aulas de Pilates, né? E essa dúvida é uma dúvida nacional, ela não é uma dúvida local, né? Então a gente tem toda essa questão aí de dúvidas que nós vamos tirar, tá? Nós vamos tirar, só estamos aguardando o Dr. Marcelo entrar e nós vamos fazer essa live. Podemos atrasar um pouco por causa da dificuldade dele entrar. Estou notando que está com certa dificuldade para entrar. E estamos só aguardando ele entrar. A hora que ele fizer o acesso, a gente inicia esse bate-bola. Tá. Voltando aqui. A live parou para a gente atender o doutor. Ele nunca fez uma live, eu acredito. Então nós estamos aí com a primeira live do doutor. Já a gente vai ter ele entrando. Essa live é importante para todas as pessoas. Então um pouco de paciência, que a gente já vai começar. E eu só vou cronometrar a partir da entrada dele, porque tem muitas perguntas a serem feitas e é importante a participação de vocês. Ouvirem, para terem ciência da situação como um todo. Estamos aqui atrás esperando o Dr. Marcelo entrar. Aguardando só a entrada dele. O Dr. Marcelo. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Excelente. Doutor Marcelo, é uma satisfação muito grande poder falar com o senhor, uma autoridade no direito do consumidor. Eu vou passar as regrinhas dessa live.
essa live ela tem como... Eu sou procurador e fundador do CNPP. O CNPP é uma entidade representativa do Pilates a nível nacional. E muitas pessoas estão aguardando alguns esclarecimentos com relação às questões relacionadas a direito do consumidor, né? A direitos do consumidor e as relações de consumo que geram essa atividade, né? As regras básicas dessa live, ela dura 60 minutos e ela vai ser gravada, inclusive, ela tem gravação no Instagram. E hoje nós temos como o entrevistado o Dr. Marcelo Salomão, advogado, especialista em direito do consumidor, superintendente regional do PROCON do estado do Mato Grosso do Sul. Ele é uma autoridade na área do PROCON nacional e está aqui hoje à disposição para responder as perguntas que foram feitas, que foram mandadas no Instagram e que foram repassadas a ele, como também outras perguntas que, porventura, possam ser feitas. Todavia, se não for o tempo adequado para as respostas, nós vamos reportar posteriormente com todas as respostas das perguntas que, porventura, forem feitas ao vivo. Tá? O que eu peço, doutor, é que esse público é um público que ele sempre pede para a gente ter uma linguagem simples, uma linguagem mais cotidiana e evitar o nosso costumeiro juridiquês que eles falam, né? Então, doutor, é um prazer. Eu queria ouvir as suas palavras iniciais para depois a gente começar as perguntas e eu vou fazendo uma a uma. O prazer é meu. Agradeço o convite, Robson. Você esteve no PROCON hoje, nós conversamos um pouco. Eu, além da atividade do PROCON durante o dia todo, ainda coordeno um curso de Direito aqui na capital. Acabei de chegar da faculdade. Estou à disposição, é um prazer ajudar. Espero que eu possa esclarecer as dúvidas e que a gente possa ajudar esse segmento que está nascendo. Um segmento importante, de um mercado importante no setor desse emergente, né? E o PROCON está à disposição, o PROCON do Estado de Mato Grosso do Sul está à disposição para esclarecer as dúvidas. Doutor, eu dividi as perguntas, que foram muitas perguntas, até para facilitar e dar tempo para a gente responder o máximo possível dessas questões. Mas eu dividi em 3 grupos, que é fiscalização, as fiscalizações que os conselhos fazem, né? As aulas de Pilates, as ofertas, os equipamentos e formação de Pilates. Então, nós vamos começar pela primeira separação do rol de perguntas. A primeira pergunta quem tem o poder de polícia nas relações de consumo? Ou seja, um agente do conselho profissional, de um conselho profissional, pode ameaçar que vai fechar sozinho e de imediato no estúdio de Pilates? Essa conduta pode ser caracterizada por abuso de autoridade? Uma entidade profissional, para ela suspender a atividade de uma categoria, primeiro tem que estar vinculada a essa categoria. O exercício da entidade profissional somente se faz com relação ao profissional que está dentro daquele estabelecimento. O poder de polícia na fiscalização, ele fica a cargo do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e da autoridade policial referente ao sistema do consumidor. Uma entidade de classe, ela só pode fazer menção ao profissional vinculado à sua entidade dentro daquele estabelecimento. Vamos dar um exemplo prático. É a mesma coisa que a OAB processar um médico por infração administrativa vinculada ao exercício da profissão da advocacia. Totalmente absurda, isso não procede, então a gente fica... há um temerário bastante claro nisso de que o exercício da profissão está vinculado àquele profissional na atividade da entidade classe. Pode-se se considerar como um abuso de autoridade, até porque a entidade classe não está revestida de poder de polícia no estabelecimento. Ela está revestida do poder de fiscalização quanto ao profissional que está vinculado ao estabelecimento e vinculado à atividade profissional da entidade classe. Ou seja, ele só pode fiscalizar, na realidade, o profissional. O profissional.
Fechar qualquer estabelecimento, não de jeito nenhum. Não tem. O fechamento do estabelecimento tem que ter critérios. O PROCON estadual já fez várias fiscalizações com o fechamento de estabelecimentos, mas com critérios de fato gerador que deu a notícia daquele fechamento. Então é importante ficar claro que precisa haver a infração. A infração tem que ser grave. O fechamento é a dosimetria mais grave na aplicação de uma sanção. O que é dosimetria? É a aplicação da punição mais clara, mais forte, porque você está inibindo a prática de um mercado, de um comércio, de um segmento. É muito difícil, o próprio PROCON ou a atividade, ou as delegacias especializadas em relação de consumo, tomar a atitude de fechamento de um estabelecimento quando ainda há a possibilidade de haver o conserto do problema. Mas deixar claro que o fechamento só diz respeito a profissional ligado, a atividade ligada ao exercício da profissão. Eu não posso, a OAB não pode fechar uma clínica médica. Ela não tem autonomia para isso. E o Conselho Regional de Educação Física ou o Conselho Regional de Fisioterapia, para ele fechar uma academia, tem que haver uma atividade ilícita praticada ali dentro ou sob pena de abuso de autoridade. Muito bem. A segunda pergunta, doutor. Qual a diferença entre abuso de competência e invasão de competência nas atividades profissionais? Essa é uma pergunta bem abrangente, né? O abuso é quando você extrapola as suas funções. Então, eu estou dentro da minha atividade, extrapolo a minha função, com ações diretivas grosseiras, com atividade de sanção não permitida pela legislação, estou abusando da minha competência, estou determinando a interdição do estabelecimento se eu não tenho motivo para interditar, estou determinando a prisão de algum profissional sem o motivo adequado, estou abusando da minha competência. Já quando eu invado a competência de outra atividade, eu estou invadindo a ação daquilo que não me diz respeito. Eu não posso exercer a atividade de fiscal na relação de consumo junto a algo que não tem, não é inerente à relação de consumo. Não existe o consumidor final, não existe todas as características relacionadas na relação de consumo. Então, eu abuso quando eu extrapolo a minha atividade e eu invado quando eu não tenho competência para fiscalizar determinados segmentos ou determinados estabelecimentos. Muito bem, doutor. Essa pergunta, com certeza, foi feita em função do abuso e da invasão de competência que os conselhos estão fazendo na nossa atividade de Pilates, feitas pelos conselhos de educação física regionais e conselhos de fisioterapia regionais. Eles invadem, a gente tem um entendimento que o CNPP tem esse entendimento de que todo esse empoderamento feito por esses conselhos a nível de Pilates é feito com base em resolução e por isso a gente questiona isso na justiça e está em fase final de apuração. E existe essa invasão, eles agridem realmente, fazem esse tipo de conduta que para nós é extremamente abusiva e criminosa. Uma outra pergunta aqui. Pode um conselho, seja ele de educação física, que é o CREF, seja ele de fisioterapia, que é o CREFITO, fiscalizar um profissional de outra área profissional que esteja atuando apenas e tão somente com Pilates, haja vista que o Pilates não é uma atividade regulamentada? Tendo em vista na pergunta que o Pilates não é uma atividade devidamente regulamentada, que ela não é vinculativa ao Conselho de Educação Física ou mesmo ao Conselho de Fisioterapia, a resposta é clara, objetiva e não. Mas é importante ficar claro que existem decisões judiciais ainda a serem proferidas, portanto, não há uma regulamentação, correto? Se não há uma regulamentação dessa função profissional, fica inviável a fiscalização por parte do Conselho, e lembrando que essa fiscalização seria apenas e tão somente ao profissional e não ao estabelecimento, são duas coisas totalmente distintas. E depois eu posso explicar lá na frente por que o estabelecimento, porque nós estamos falando em direito do consumidor,
E aí o PROCON tem legitimidade para fiscalizar um estabelecimento que oferece um serviço. E ficaria a cargo do conselho fiscalizar o profissional. Contudo, se o profissional não é inerente a essas entidades de classe, não tem vinculação a essas entidades de classe, ele fica impossibilitado de promover a fiscalização. Muito bem. Essa tua pontuação é extremamente importante até para clarear a cabeça de todas as pessoas, que a fiscalização é da pessoa profissional vinculado àquele conselho que porventura esteja. Mas, veja bem, eles não têm legitimidade, o questionamento é exatamente, inclusive esse questionamento, se não me engano, é de uma precursora do Pilates no Brasil, que ela tem dúvida com relação a isso. Ou seja, a pessoa está atuando só com Pilates. O Pilates não está, essa pessoa, mesmo ela sendo vinculada a determinado conselho, porque o que acontece, doutor Marcelo? A vinculação que a gente fala, existe um medo, um temor, uma insegurança por parte dos profissionais da área de educação física, de fisioterapia e terapia ocupacional, de estarem ainda vinculados a esses conselhos em função de todo esse corporativismo brasileiro. Então, o que acontece? Eles têm receios de perder determinados benefícios, determinadas vantagens de estar filiado, né? E aí, sim, enquanto eles estão filiados, eles podem sofrer, do ponto de vista pessoal e profissional, uma fiscalização desses conselhos. E esse que é o questionamento. Porém... Então, mas a atividade é vinculada ao conselho, atividade profissional da educação física. Então, correto? Eles só podem fiscalizar as atividades que estejam atribuídas ao conselho. Não é isso? E o Pilates não é. Então, esse que é o grande questionamento. Então, por isso que a gente deixa claro aí essa questão da atividade. O Pilates não é regulamentado. Mas é bom deixar claro e separar, porque o profissional da educação física ele é vinculado a uma entidade de classe, da qual ele sofre a fiscalização, por cobrança de anuidades na sua... Até a fiscalização do campo de civil, né? Cobrança de atividades. A finalidade dele não é vinculativa ao Conselho de Educação Física, correto? Sim. Não é, exato. Está me ouvindo? Alô? Oi, estou te ouvindo bem. Tá bom, é isso mesmo, doutor, é isso mesmo. Essa é a grande questão, acontece isso comumente. Existem algumas ações e autuações provocadas por eles e na justiça são todas derrubadas em função exatamente dessa ótica da justiça, que é a mesma ótica que a gente está falando. Ou seja, a atividade do Pilates não é, mesmo que ele vá fiscalizar o profissional, a atividade que aquele profissional está fazendo não é atividade vinculada ao conselho dele. Né? É como se estivesse fazendo qualquer outro tipo de ofício, o yoga, até uma área administrativa que não diz respeito, eu não poderia fiscalizar. A outra pergunta, por que um agente dos conselhos que não sabe nada de Pilates fiscalizar um estúdio de Pilates? Pois a metodologia de Pilates não consta em nenhuma graduação profissional. Doutor, essa pergunta, ela é feita porque é o seguinte, o Pilates é uma metodologia extremamente complexa que não tem em nenhuma graduação no Brasil. Não existe essa possibilidade. E não tem parâmetros ou variáveis que possa fazer a conexão dessa atividade, né, com qualquer uma dessas profissões, ou seja, de educação física, ou fisioterapia, ou qualquer outra. Não existe. É um método extremamente complexo. Então, essa pergunta aqui, ela vem de conta o seguinte, esses agentes, eles chegam nos estúdios de Pilates pelo Brasil afora, não sabendo nada de Pilates e querendo fiscalizar. É por isso essa pergunta. O que o senhor acha disso? Então, é um pouco subjetiva a pergunta, né? E ela tem caráter muito de entendimento peculiar. O agente fiscalizador, muitas das vezes, ele não está fiscalizando a atividade, não pode, e tem um entendimento clássico nisso, ele não pode fazer juízo de valor da atividade do profissional. Então, por exemplo, se eu sou um profissional de Pilates e tenho as minhas atividades relacionadas ao Pilates, não há nenhum conselho que possa criar critérios de como eu vou exercer a minha atividade. Então, a fiscalização não está na prestação de serviço. Ele não tem condições de dirimir dúvidas de como aquele profissional está fazendo, até porque a liberdade dele exercer a sua profissão
é muito particular, principalmente no serviço. Você pode ter critérios diferentes desde que você não infrinja a regra de direito legal, de direito natural. Então, não há nenhum poder de fiscalização. Mesma coisa os fiscais do PROCON quando vão fazer a fiscalização. Nós fiscalizamos critérios objetivos e não subjetivos. O que são critérios objetivos? Se o estabelecimento tem Código de Defesa do Consumidor, se tem preço vinculado ao produto, se a prestação de serviço está feita de acordo com o que determina a regra objetiva. No caso da fiscalização de uma entidade de classe, ela não consegue avaliar se aquele profissional está exercendo a atividade de acordo com o que dita a regra. Até porque, salvo o melhor juízo, não existe essa disciplina na universidade, né, do curso de educação. Não existe. Não existe. Então, e não tem critérios de avaliação. A avaliação, a fiscalização, ela é tão somente no profissional do campo administrativo da sua regulação. Se ele é profissional habilitado, se ele possui registro, se ele não possui registro, de que forma que vem a formação dele, apenas com critérios objetivos. Se você criar fiscalização no critério subjetivo, é muito perigoso. E a gente entra no campo da insegurança jurídica. Então, é uma pergunta subjetiva, mas que os critérios não são claros e não se pode fazer do campo subjetivo. Sim. Outra pergunta aqui interessante. Um agente do CREF, tudo tem a ver com o que nós estamos falando. Um agente do CREF pode fiscalizar a atividade do Pilates, a qual não é regulamentada por lei, e pior, esse agente pode fiscalizar com base em uma resolução, mesmo sabendo ele que a lei que criou a profissão do educador físico, não existe o nome Pilates? Essa pergunta é muito técnica, é uma pergunta bem objetiva. O agente fiscalizador da entidade de classe, a gente precisa separar se a atividade que ele está exercendo é a atividade inserida no Conselho de Educação Física, ou se a atividade que está sendo exercida não é do Conselho de Educação Física. E como a pergunta ela é bem direcionada para que o Pilates não é vinculativo ao Conselho de Educação Física, bom, se não é vinculativo e não tem decisão judicial ainda que vincula a atividade a um determinado conselho, porque, salvo engano, até parece que o Pilates está criando um próprio conselho, né? Então, se não é vinculativo, não há legitimidade. Não há legitimidade ativa no ato fiscalizatório. Porque se eu estou falando de uma atividade que não tem vinculação à entidade de classe, a impossibilidade da fiscalização, ela é sobremaior, portanto, ficando impossibilitado a aplicação do auto de infração. Lembrando que essa fiscalização tão somente se faz quanto ao profissional, não contra a atividade. Mesmo que fosse vinculativo, Robson, mesmo que a atividade do Pilates fosse vinculativa ao conselho, essa fiscalização no tocante à atividade, ao exercício dele, o conselho não tem capacidade jurídica. E isso somente poderia fazer um juiz de direito, se porventura houvesse a provocação judiciária e tivesse caracterizado o dano. Se um profissional, por força da sua atividade, cometeu algum dano em um consumidor usuário, trazendo assim prejuízos a ele. Porque a atividade é muito pessoal, personalíssima, ficando assim impossibilitado o ato fiscalizatório. Sim, muito bem esclarecedor. Doutor, eu queria, nesse tópico... Eu estou no Mato Grossense, estou tomando um tereré, viu? Excelente. O tereré, para quem não sabe, o pessoal que está assistindo fora de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, o tereré é uma bebida que é feita de erva gelada, é quase que o chimarrão do gaúcho, só que é gelado. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente... Como nós no Mato Grosso do Sul somos lindeiros em dois países, né, Paraguai e Bolívia, é uma cultura do país do Paraguai. Exatamente. E pelo calor, né, doutor? É verdade. Doutor, eu queria só que o senhor entrasse exatamente nessa questão de fiscalização, quando o senhor falou sobre a fiscalização do local, do empreendimento, para deixar claro. O senhor poderia dizer
essas dúvidas com relação a esclarecer sobre essa fiscalização, como o senhor falou. Depois nós vamos falar sobre essa fiscalização dos estabelecimentos. Como eu falo, a gente tem que separar as duas ações. Sim. A fiscalização no tocante ao profissional e a fiscalização no tocante à atividade. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o PROCON autuou uma grande academia. Vou me abster de falar o nome, porque ela é muito famosa. E até houve um vídeo no Instagram de um cantor famoso que se negou a fazer, porque a academia não aceitava o pagamento de dinheiro na contratação do serviço. Ela somente aceitava cartão. Isso é vedado por lei, que existe uma lei federal dizendo que a moeda corrente ela é imperiosa na aceitação da contratação de um serviço. Pois bem, foi multada por uma responsabilidade objetiva, ou um critério objetivo. Jamais o PROCON ou qualquer outra entidade poderia multar uma academia porque o instrutor não orientou legitimamente o usuário, o consumidor. Isso é um critério subjetivo que depende de produção de provas. Não é apenas a palavra do órgão fiscalizador, do PROCON ou do Conselho ou de qualquer outro sistema de defesa do consumidor que pode aplicar a sanção. Isso é uma situação no critério objetivo. Agora, a fiscalização do profissional devidamente regulamentado, credenciamento, documentação correta, aí fica a critério do conselho da qual aquele profissional é vinculado, que é um critério objetivo e vinculativo. O cidadão tem que estar vinculado. Então, são duas coisas distintas. A fiscalização no tocante ao profissional e a fiscalização no tocante ao serviço exercido por aquele profissional. E tem que gerar o dano, né? Tem que haver o dano. O fato gerador é o dano. Se não houve o dano, não houve o fato gerador. Exatamente. Então, doutor, uma das últimas perguntas com relação à fiscalização é interessante, é um tanto subjetiva, mas aí eu vou até abusar da tua capacidade daquele coordenador do curso de Direito, né? A pergunta é a seguinte: como se falar de ética e conduta numa atividade não regulamentada? Em razão da situação vivida hoje no Pilates, tem visto o seguinte, vou usar o termo até meio não muito atraente, a gente tem ouvido falar nesse termo Pirates e não Pilates. Então, a gente sabe que isso daí fere a ética, fere toda a conduta. Eu queria até que o senhor desse uma pequena explanação de direito sobre ética e conduta sobre esse quesito, ou seja, transformar um fato real numa mentira comercial. Falar de ética em pouco tempo é muito difícil, porque ética é uma das doutrinas mais antigas do direito moderno. Sócrates, quando ele falava de ética nos seus discursos, ele dizia que o ser humano ele exala a ética na sua conduta do dia a dia. Então, mas a ética, ela começa dentro do núcleo de cada cidadão, na formação. Falar de ética do caráter de cada pessoa, ou falar de ética da formação de uma pessoa jurídica, de uma empresa, nós temos que discutir qual a finalidade, qual a missão, a visão e o valor daquela empresa. Então, a conduta de uma atividade, de um profissional que quer chegar ao sucesso, com certeza a ética acompanha junto. E agora, uma atividade que ainda está em formação tem uma oportunidade muito grande de começar sem vícios e com a formação de uma conduta de ética, com códigos de ética, de responsabilidade ética. Uma atividade ainda não regulamentada talvez seja até um pouco mais fácil para que nós possamos ter uma ética dentro de um grupo. É importante entender que dentro de determinados grupos as atividades são coletivas. Nós precisamos saber empreender coletivamente. O capitalismo ele é algo muito moderno e cada vez mais em ascensão. Mas essa fome do capitalismo não pode ferir a ética de um profissional, até porque a consciência do cidadão, o seu futuro profissional depende dessas ações. As entidades de classe, as pessoas jurídicas de entidades de classe, ainda tem muito a amadurecer. O Brasil é um país muito jovem ainda, a democracia é muito jovem, a gente tem muito a crescer ainda, e acho que o debate é construtivo.
Mas ética é algo que move todo e qualquer segmento que queira ter sucesso. Então, eu ouvi uma frase de um professor uma vez na universidade, no mestrado, que ele disse que a ética é tão importante que até o bandido tem. Então, imagine as pessoas do bem se puderem ter ética na sua formação. Com certeza. O CNPP, doutor, nós estamos implementando exatamente isso. E é nesse pensamento que eu sempre transmito a eles, que eu sou advogado, eu não sou do Pilates, eu só estruturei esse conselho para eles e estou tentando ajudá-los de todas as formas, inclusive com a sua participação hoje, que é fundamental a gente trocar essa aula que o senhor está dando aí. Então, realmente, nós estamos fazendo uma construção de procedimentos que são balizadores para esse público. E o CNPP ele tem como fundamental objetivo e finalidade, eu falo que ele é uma ponte para o conhecimento do verdadeiro Pilates e uma ponte para a verdadeira humanização do Pilates, que é democratizar o Pilates, né? De forma ética, com condutas e procedimentos que estejam dentro da lei. E é isso que eu sempre falo tanto. Quando eu tive a ideia de trazê-lo para fazer e nos bonificar com a tua presença e teu conhecimento, foi exatamente por isso. Porque é importante para as pessoas que operem qualquer atividade que tenham essa consciência, porque ética não se compra em prateleira de mercado, né? Então, a gente tem que criar, né? Mas é isso Vocês aí. têm uma oportunidade, viu, Robson? Me permite uma parte, vocês têm uma oportunidade única de construir um segmento de classe voltado para o sucesso profissional coletivo. E quando a gente fala em ética, a gente está falando em responsabilidade coletiva. Cuidar do grupo societário. Quando eu falo grupo societário, todos aqueles envolvidos nesse projeto de construir um segmento sério, e todos os segmentos têm os bons e os maus, e eu conheço, eu posso dar um depoimento público aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Se tem uma pessoa que conhece na relação de consumo, do dia a dia, do que o ser humano é capaz de fazer para locupletar, para se enriquecer, quem está falando que eu conheço. O PROCON estadual é muito combativo aqui no nosso estado. Eu já presenciei, por exemplo, farmácias falsificando remédios, prazo de validade de remédio, sem o menor pudor. Nós, inclusive, prendemos o proprietário. Então, a ética, ela está justamente formada nesse conceito coletivo. Porque se nós temos um conceito ético, nós vamos tirar aquele que possam banir a minha profissão, posso denegrir a imagem da minha profissão e fazer com que a minha profissão seja cada vez mais esclarecedora e construtiva e contributiva com a sociedade. É uma discussão muito importante que vale a pena a gente não perder, ganhar minutos com relação à discussão da ética, porque a ética é fundamental para a seriedade de um produto tão importante. Exatamente, doutor. E outra coisa muito legal que eu queria que o senhor registrasse é o seguinte: tem muita gente que sabe que o PROCON existe, mas não sabe que o PROCON tem uma delegacia, tem uma estrutura. Essa sim exerce o poder de polícia. E o Estado, é a força do Estado de policiar as atividades. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque isso sim é importante. Quem tem o efetivo poder de polícia nas mãos para cuidar dos direitos do cidadão brasileiro? É verdade. Nós, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós temos, junto com o PROCON, a Delegacia do Consumidor, a Delegacia de Polícia. Hoje aqui quem preside a delegacia é o Dr. Vilas, um delegado muito companheiro do PROCON, combativo, importante. Quase todos os estados da federação do Brasil possuem a delegacia especializada, nós chamamos de delegacias especializadas, e dentro dessas especialidades existe a DECOM, Delegacia do Consumidor. É muito importante a função e é o papel do poder de polícia da delegacia, que faz a investigação, abre um inquérito policial pelo exercício legal ou por qualquer outra atividade que tenha vinculativa a algum crime tipificado no Código Penal, para que possa haver o combate e a remover as distorções. E agora, para quem não sabe, nós estamos num projeto de reformulação do Código Penal. O Código Penal brasileiro ele é de 1940 e nós estamos agora numa reformulação, estamos tendo audiência pública, é importante toda a sociedade participar.
porque é fundamental que a gente tenha uma evolução no nosso direito penal. Exatamente. Doutor, o segundo grupo de perguntas diz respeito exatamente às relações de consumo no que tange, no que referente às aulas de Pilates, né? As aulas de Pilates. Quem dá aulas de Pilates, doutor? Aí que é o problema. Vamos lá. Os instrutores de Eu posso Pilates... responder uma pergunta aqui? Eu estou vendo uma pergunta aqui do Daniel Borges. Sim. Então, como fisioterapeuta, o meu conselho pode fiscalizar minha profissão, mas não tem autoridade para fiscalizar e impor penalidades no meu estúdio de Pilates? Veja bem, Daniel, você, se está exercendo uma atividade não vinculativa à fisioterapia, deixar isso claro, se a sua atividade é não vinculativa à fisioterapia, não há legitimidade ativa de fiscalização, desde que a sua atividade não seja vinculativa à fisioterapia. Então é muito problema. Vamos supor, você monta uma clínica de fisioterapia e põe lá dentro da clínica um serviço de Pilates. Você tem que separar essas duas funções para que você não seja investigado pelo conselho. Acho que eu não sei se o Daniel Borges entendeu bem, mas eu aproveitei aqui o gancho, quebrar o protocolo um pouquinho para responder. Mas é isso mesmo. Reportando, inclusive, os assuntos de fiscalização. É isso mesmo que acontece. A orientação que a gente sempre dá, doutor, é o seguinte: separa o Pilates. Bota o Pilates lá na caixinha do Pilates, que lá é imexível, e deixa os caras fiscalizar o profissional enquanto outras atividades vinculativas àquela profissão, que é o caso do fisioterapeuta, do próprio educador físico, né? Doutor, sobre as aulas de Pilates aqui, perguntas. Número 1. O nome Pilates pode ser usado para atos de oferta e vendas de serviços que não tem nada a ver com o método, ou seja, uso impróprio do nome Pilates. Na verdade, o que comumente aparece, doutor, eu vou explicar porque essa pergunta é feita por essa pessoa. Existe, e aí a gente acha que pode ter aquela questão pelo desconhecimento, pela falta de conhecimento da verdade, do verdadeiro Pilates, as pessoas ofertarem pelo nome bonito Pilates, Pilates, tudo Pilates, 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 porque vende, né? E na realidade, essa pergunta é sobre isso, ou seja, faz oferta de vendas e não é Pilates. Propaganda enganosa, o que o senhor acha aí? Vamos lá, primeiro fazer uma correção, não é Daniel, é Daniele Borges. Desculpa, Daniele, eu já estou velho, o celular ficou um pouquinho longe, eu não consegui enxergar. Veja bem, aqui sim nós estamos falando em relação de consumo pura como infração administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é a oferta ou a publicidade enganosa. Então, se eu vendo um produto e não estou entregando esse produto ou esse serviço, aí eu estou falando em publicidade enganosa. Então, se eu oferto um serviço que não é aquele serviço efetivamente que eu estou contratando, eu estou ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, passível sim de uma fiscalização se porventura houver denúncia. Exemplo clássico, eu contrato uma professora ou vou a um lugar, um estúdio, né, de Pilates que fala, e quero fazer Pilates. E chego lá, não é Pilates, é uma musculação. Estou sendo esdrúxulo dos exemplos aqui. Eu quero a rescisão do meu contrato e vou fazer a denúncia que esse estúdio, ou essa academia, vamos dizer assim, esteja ofertando um produto ou um serviço diferente daquilo que eu fui agraciado, que eu queria contratar. Publicidade ou propaganda enganosa, infração prevista no CDC, podendo o estabelecimento ser autuado com uma multa administrativa. E nesse caso, essa pessoa que se achar prejudicada, ele procura o PROCON para fazer. Imediatamente, qualquer órgão de defesa do consumidor do seu estado ou da sua cidade. É importante deixar claro que da necessidade da denúncia nesse sentido. Porque, às vezes, você tem o conhecimento de que você contratou um serviço de Pilates e não é Pilates, ou é outra atividade, ou outra técnica, não sei aqui expressar, eu não sou especialista em Pilates, mas que seja outra técnica, ele pode sim fazer uma denúncia para que o próprio Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, ou as delegacias, ou a própria Defensoria, o Ministério Público, possam agir e combater aquele estabelecimento que esteja enganando alguns consumidores. E isso a gente pode inibir que outros não caiam nesses estelionatos. Exatamente. Outra pergunta, doutor. Aonde, qual órgão e como denunciar o falso Pilates e os outros piratas? É exatamente o que você acabou de responder, né?
Aonde denunciar, como, quando, se tem regras já definidas Pode ali se denunciar, pode se denunciar no Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, nos PROCONs da sua estado, da sua cidade. Pode-se também fazer denúncia junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público... Você falou da Delegacia do Consumidor, e pouca gente sabe também que existe Ministério Público especializado dentro do consumidor. Aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, nós temos 2 promotores de justiça que trabalham apenas com relação de consumo, parceiros do PROCON, com cobranças impositivas e com ações civis públicas e TACs. Fazemos muito TACs junto com o Ministério Público para combater abuso, inclusive pode-se denunciar o Ministério Público se porventura eu estiver oferecendo um serviço e prestando outro serviço. Então, isso o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor está apto para resolver esse problema. O CNPP, que é o Conselho Nacional de Normas Padrão do Método Pilates, ele tem, dentro da previsão estatutária, doutor Marcelo, exatamente essa possibilidade de fazer convênios e de levar para esses órgãos. A gente já está com a representação no Ministério Público Federal com relação às questões de legitimidade jurídica desses conselhos em autuar os profissionais de Pilates. E também temos por isso que nós estamos buscando a tua presença, essa possibilidade de informar o Ministério Público do verdadeiro Pilates. Isso pode ser feito, vou deixar já na live aberta a todos, que a gente pode expandir essas informações para dar conhecimento. Que realmente, doutor, o que acontece? O Pilates, ele não é um método qualquer, uma técnica qualquer, ele é complexo mesmo, ele tem uma participação muito efetiva na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E quem faz Pilates, com certeza, eu já convidei o senhor para fazer, o senhor vai sentir, eu faço o convite ao senhor, e todas as pessoas, e eu vou estender esse pedido, que o senhor faça a todos os seus colegas dos PROCONs de todo o Brasil, para conhecer o Pilates. Eu quero transmitir isso para o senhor, pedir essa possibilidade, porque com certeza o senhor vai agradecer. Quando o senhor conhecer o verdadeiro Pilates, aquele Pilates que é feito por profissionais capacitados, e que o CNPP, esse sim, é o órgão hoje que tem toda a autoridade para dizer que é composto de pessoas que fazem Pilates. Logicamente, existem falta de conhecimento e o CNPP tem essa possibilidade. O acesso ao conhecimento cada dia vai melhorar as condutas dentro de um procedimento extremamente ético. Então, eu peço para o senhor, inclusive, vou dizer aí ao vivo às pessoas que nós estamos fazendo isso. O Ministério Público que o doutor fala é o Ministério Público do Estado, que cuida, inclusive, junto do PROCON, dessas relações. É importante, né, doutor, a gente manter esse vínculo, porque é tudo em prol da sociedade civil brasileira. Né? Muito obrigado, a gente está à disposição sempre. Outra pergunta aqui com relação a essa questão de relação de consumo é propaganda enganosa um estúdio ofertar um Pilates que não é Pilates? O que fazer nesse caso? É a mesma pergunta que foi feita anteriormente, já foi respondida, né, doutor? Não, mas eu quero até fazer um adendo, porque eu vi um comentário aqui na live, que ele perguntou como o PROCON, eu não vi quem, passou rápido, tanta informação rápida, como o PROCON avalia o que é Pilates e o que não é Pilates. O PROCON é um órgão reativo, eu não lembro quem perguntou, se puder novamente passar. O PROCON é um órgão reativo, o PROCON não é um órgão que age de ofício. Então a gente recebe a denúncia, fazemos as avaliações antes da fiscalização e vamos a campo fiscalizar. O que é ou o que não é, nós fazemos a pesquisa e buscamos junto as informações dos órgãos competentes. Nós jamais vamos interferir na atividade subjetiva daquele determinado cidadão. Eu não avalio. Agora, o que a gente pode crer quando há uma separação esdrúxula? Eu estou contratando Pilates, mas não é claramente um Pilates que eu estou fazendo. Estou fazendo uma outra atividade. Contratei Pilates, mas fui lá dançar. Sei lá, uma dança vinculativa, um Pilates. Estou imaginando aqui, porque eu não sou da área. Aí o PROCON pode agir, mas o PROCON faz, por força de ser um órgão reativo, um planejamento no conceito das atividades. Então, só para responder. Então, e é propaganda enganosa, sim. É uma forma de induzir o consumidor ao erro. E o consumidor, na relação de consumo, ele é o hipossuficiente, ele é o mais fraco. Ele é aquele que não entende da coisa. Ele é aquele que não detém o conhecimento que o Robson detém sobre Pilates. Então, é muito importante que as informações sejam claras e sejam aquilo que for ofertado, seja cumprido. Por isso, é propaganda enganosa. Ok, doutor.
É bem colocado essa informação do doutor, hein? Porque, pessoal, olha o que o doutor está falando. A gente tem que procurar o PROCON e a gente procurando esse órgão reativo que ele fala, ele vai contribuir para a melhoria, inclusive, da qualidade do PROCON atual do Pilates no Brasil, porque nós vamos provocar ele a ter acesso à informação do verdadeiro, do Pilates e não do Pirates. Olha o que ele está falando, é extremamente importante, né? Deixa eu apresentar. Robson, deixa eu apresentar minha esposa. Opa, Está aqui. prazer. Prazer. Obrigado. Parabéns pelo esposo. Muito obrigada. E parabéns pela esposa. Doutor, outra pergunta com relação ao consumo. Quem responde, aí já entrando na questão de vício, quem responde por vícios na prestação de serviço de Pilates? Só o instrutor? Só o proprietário do estúdio? Ou também quem formou esse instrutor de Pilates quando ofertou para ele conteúdos impróprios da atividade? Pergunta complexa. É uma pergunta técnica e o Código de Defesa do Consumidor é claro no seu artigo 2º quem é fornecedor da prestação de serviço. Todos envolvidos na cadeia de fornecedores são responsáveis solidariamente. Então, o instrutor é responsável, o proprietário é responsável, aquele que forneceu a informação é responsável. Todos aqueles envolvidos na cadeia da formação daquele fornecedor são responsáveis pela má prestação do serviço, se porventura houve um dano. Então, se um instrutor cometeu um dano na coluna, ou no joelho, ou na prestação de serviço, teve algum prejuízo para esse fornecedor, todos os envolvidos na cadeia do fornecedor são responsáveis por essa prestação pela prestação de serviço e é responsabilidade solidária. Todos eles são responsáveis, então. Então, essa pergunta aqui, na realidade, é vinculada a uma pessoa que compra uma sessão de Pilates e que aí, deixar claro, que responde, então, o instrutor de Pilates, o estúdio de Pilates e até quem forneceu o mau conteúdo sobre essa formação e sobre essa prestação de serviço. Quem forneceu o mau conteúdo, há umas exceções à regra, é subjetivo. Sim. Se ele estiver dentro da cadeia daquele estabelecimento, ele pode sim ser inserido. Mas é com bastante cautela que nós colocamos o instrutor também. Porque é a mesma coisa de você culpar uma faculdade pelo mau profissional. Então, o profissional ele precisa ter cautelas, e se o instrutor estiver vinculativo, por exemplo, se ele estiver dentro da academia fazendo a instrução, ele entra com responsabilidade solidária com absoluta clareza. Mas se ele buscou aquela informação em outro momento e não está vinculativa à instituição, aí há critérios e é possível que a justiça não determine a responsabilidade solidária para essas pessoas. Então, é relativo, mas é com bastante cuidado que a gente deve saber da questão da responsabilidade solidária. Essa pergunta é feita porque existe muitos cursos relâmpagos de final de semana que não conseguem transmitir conhecimento verdadeiro. E também a relação de consumo. Se esses cursos não oferecem o conhecimento técnico, é fundamental a denúncia para o PROCON. Recentemente, no PROCON, nós conseguimos suspender atividades de muitos cursos. Vou dar um exemplo aqui, então não é do caso do Pilates, mas existia uma publicidade de que se você fizesse o curso, você ia ter o primeiro emprego. Isso é uma publicidade comum em grandes centros para angariar alunos. Olha, matricule que seu filho que ele terá o primeiro emprego. Aí o PROCON recebe a denúncia, vai lá, não tem absolutamente nada a ver com o primeiro emprego. É para vender curso, vender apostila e ganhar dinheiro às custas do suor dos outros. Então, muito cuidado. E se porventura tiver problemas com esses cursos, é importante a denúncia para o PROCON. Porque se ele está vendendo uma técnica que ele não detém, ele está fraudando a relação de consumo. Então, é crime de relação de consumo. Inclusive, crime de relação de consumo. Exatamente. Doutor, na outra fase, agora vamos entrar num outro tópico muito importante, é sobre os equipamentos de Pilates. Equipamentos, porque o Pilates é uma metodologia que tem uma estrutura muito bacana do ponto de vista de fluxo de atividade. Ou seja, ele tem um rol, ele tem um enxoval, vamos falar assim, de equipamentos muito específicos que só existe no método Pilates, não existe em outro método.
Foi criado pelo alemão José Pilates e Joseph Pilates e realmente esses equipamentos de Pilates hoje no Brasil tem, como no mundo inteiro, tem muitos problemas e não são normalizados. Então, eu vou passar algumas perguntas que fizeram que eu acho interessante essa introdução. Quando me machuco, olha a pergunta, quando me machuco num equipamento de Pilates com defeito numa aula a mim ofertada, quem que responde, doutor? Ele está lá no estúdio, ele se machucou no equipamento. Olha que pergunta interessante. Direito civil, responsabilidade civil. Quando eu me machuco dentro de um estabelecimento, se o consumidor não deu causa ao evento, ou seja, ele não tropeçou sozinho, ou ele não deu causa, e o estabelecimento é responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Então, o estabelecimento é sim responsável. E todos os envolvidos na cadeia, até o fabricante é responsável. O fabricante do estabelecimento, o importador do equipamento, o transportador do equipamento, todos aqueles envolvidos na relação de consumo são responsáveis solidariamente. Nós estamos falando de direito objetivo e técnico relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Está lá, todos envolvidos na cadeia da formação daquele equipamento, até o importador é responsável numa eventual dano que o consumidor sofreu dentro da academia. Direto no PROCON reclamando, então. Isso. Outra pergunta. Como reclamar ao comprar um equipamento dito como Pilates, porém fora do padrão original ou impróprio para uso? Veja bem, doutor, essa pergunta aqui, essa questão de padrão que ele tentou colocar, eu não sei qual que é a corrente dele. O Pilates, ele teve aí umas modificações no passar dos últimos 28 anos, e a gente sabe disso. Então, realmente, essa pergunta é um tanto quanto muito difícil de ser respondida, porque como reclamar o equipamento... Robson, vamos ter que definir padrão, né? O direito, ele é muito clássico. Se eu vou reclamar do equipamento que é fora do padrão, se existir padrão pré-definido, aí sim eu posso responder a pergunta. Então, vamos imaginar que o equipamento está fora do padrão e que exista um padrão pré-definido. Existindo o padrão pré-definido, aí eu posso sim buscar a solução desse conflito, aí teria que ser no Poder Judiciário, porque apesar que há relação de consumo, porque o Pilates, a pessoa jurídica, a academia é consumidora, prevista em lei, e ele é destinatário final, ou seja, todos os requisitos da relação de consumo estão preenchidos, mas eu preciso definir o que é padrão. Diferentemente se aquele equipamento veio com vício, dano ou defeito. Aí fica mais fácil a resposta, pedindo a substituição, a devolução do dinheiro, que é clássico do direito do consumidor. Agora, o conceito de padrão ou fora do padrão, a gente precisa deixar claro e definido para que o consumidor não sofra aí depois uma perícia ou uma avaliação judicial, e aí pode sofrer um pouquinho mais. Nesse caso aí, doutor, eu até adianto para o senhor, em outras reuniões, com certeza a gente vai ter esses debates, o padrão, o Conselho Nacional de Normas Padrão é para isso mesmo. Nós estamos, inclusive, na questão de equipamentos, a gente vai ter uma norma específica de padrão sobre isso, até para facilitar os órgãos fiscalizadores na análise dos casos. É verdade. Outra pergunta, doutor. Pode um equipamento de Pilates, o qual tem componentes de molas e uso muito específico e complexo, ser utilizado sem... Olha quem que eles estão falando, que é interessante essa pergunta, doutor. Ser utilizado sem acompanhamento de um instrutor de Pilates? Tem lojas virtuais comercializando, nesse caso, quem responde pelos vícios ou pelos eventuais acidentes que o equipamento provocar? Essa pergunta aqui, doutor, tem lojas que vendem pela internet e aí eles vão com um manualzinho lá e... Entendeu? E agora? O que o senhor acha? Isso é muito comum, não somente em Pilates. Isso é comum em outros segmentos também. Não é privilégio somente da classe do Pilates. Mas a responsabilidade para nós, a resposta é simples e fácil de responder. Responsabilidade objetiva do comerciante, responsabilidade do fabricante, responsabilidade do importador, do incorporador, de todos os envolvidos na cadeia. E a escolha de quem será acionado é do consumidor. Aquele que estiver mais poder aquisitivo, o mais próximo do consumidor para responsabilizar o fornecedor pelo dano causado,
Portanto, a responsabilidade é de todos. Isso não é incomum. Nós temos lojas de venda de equipamentos de academias, ou de pilates, ou de ginástica, que causam danos a consumidores por defeitos. E essa responsabilidade é muito séria, causando, inclusive, ceifando a vida de algumas pessoas. Já vi relatos de pessoas terem sido acidentadas, graves, deixando, inclusive, com locomoções, com dificuldade de locomoções, até perdendo a vida. Mas a responsabilidade é de todos envolvidos na cadeia produtiva, portanto, o comerciante, desde o comerciante ali da ponta até o fabricante das peças que compõem aquele produto, são responsáveis solidariamente. Porque é importante. Responsabilidade solidária, viu? Então, essa questão dos equipamentos pilates, eles têm componentes diversos, tem molas, tem parafusos, e realmente eu sempre alerto esse pessoal do pilates, porque é perigoso, não é uma situação assim. Nós temos exemplos na representação que está no Ministério Público Federal de acidentes horríveis com mola perfurando, machucando face das pessoas, e fora os acidentes, né, que a gente. Outra coisa muito importante, doutor, que eu queria que o senhor desse uma explicação, até uma questão de cidadania, que o cidadão normalmente ele esquece de conhecer os direitos. O foro do consumidor, doutor. Eu queria que o senhor falasse só sobre esse foro do consumidor, o que é o foro do consumidor e essa a capacidade do cara reclamar dentro da cidade dele. Eu queria que o senhor desse uma explicação para esse povo nosso aí. O foro é privilegiado. Nós chamamos de foro privilegiado, ou seja, mesmo que eu tenha comprado um produto pela internet de um outro estado, dentro do território nacional, por causa da competência do territorial nossa, da legislação nossa, de outro estado, e eu posso ingressar com as reclamações na minha competência territorial, na minha comarca, no Sistema Estadual de Defesa do Consumidor ou municipal. Então, o foro é privilegiado no consumidor, porque ele é o hipossuficiente, ele é o mais fraco. Ele não precisa ir até a cidade ou o estado daquele fabricante que comprou aquele produto, portanto, o foro é dele, da comarca dele, para acionar a justiça ou mesmo o processo administrativo junto ao PROCON ou uma denúncia junto à delegacia. Ou seja, ele tem a força e tem que saber que ele tem a força. Os caras vão ter que ir lá na cidade dele. Tem que saber usar a lei a seu favor, né? Exatamente. Doutor, essa pergunta aqui é uma pergunta já foi mais ou menos respondida, mas é importante fazer. O que fazer e a quem reclamar quando um instrutor de pilates ou um formador de curso usa um equipamento para outra finalidade ao qual não existe no repertório do método pilates, ou seja, desvirtuando a utilização e destinação do equipamento? Doutor, eu vou exemplificar para o senhor o que acontece. Às vezes a pessoa pega um equipamento de pilates que o alemão lá criou, né? E o criador botou em prática, tal, testou dentro do repertório dele, que é imenso, é muito vasto. E aí a pessoa, ele pega esse equipamento e ele utiliza, por exemplo, para fazer atividade de musculação, usar um equipamento para fazer supino. Então, seria mais ou menos essa pergunta aqui. O que fazer com esse povo que faz isso? Ou seja, até o formador de curso eles estão colocando aqui. A responsabilidade, ela é não somente do profissional, mas também do estabelecimento. Então, é muito ficar claro, se tem algum proprietário do estabelecimento nos ouvindo, cuidar daquele profissional, que contratar um profissional devidamente habilitado, para que ele não desvirtue o equipamento dentro da atividade específica da qual foi comprometido a contratação daquele curso. Mas, como eu disse há um tempo atrás, e até foi objeto
Marcelo. Ele entrando. Doutor Marcelo Salomão. Ô, doutor. Houve uma queda rápida aqui, acho que foi por causa da contagem. A gente tem um pouquinho mais de tempo aí, eu queria... a gente estava naquela pergunta, eu vou refazer a pergunta, doutor, que aí a gente faz a devida edição dessa mídia e coloca no Instagram de forma correta, o pessoal vai, com certeza, e pelos comentários que o senhor deve estar vendo aí, o senhor está sendo, na realidade, um mestre, mais que um professor para todo esse público, né, para exercer exatamente os direitos, não só de consumidor, mas os direitos de cidadão. Saber onde reclamar, como reclamar. Eu estou muito feliz de estar ouvindo as suas palavras, você tirar um tempo, não ir nem na faculdade lá, que é coordenador, e estar aqui com a gente para falar para o povo brasileiro que é do Pilates, da importância de exercer como cidadão os seus direitos e também as suas obrigações, né? Porque todo mundo aí que está nos ouvindo, eles têm direitos e, no caso dos instrutores, eles têm muitas obrigações perante ao consumidor final pelo que o senhor representa. Então, é fundamental passar isso. Eu fico muito grato de tê-lo aqui com esses comentários, com essas informações, com essa verdadeira aula, né, doutor? Obrigado. Muito bacana mesmo. Então, ó, eu vou voltar à pergunta. Essa pergunta, doutor, é uma pergunta muito interessante. Vou refazer a pergunta. O que fazer e a quem reclamar quando um instrutor de Pilates ou um formador de curso de Pilates usa um equipamento para outra finalidade, a qual não existe no repertório do método Pilates? Esse repertório, doutor Marcelo, é todo um complexo número de exercícios criados pelo Joseph Pilates, e estima-se mais de 1.800 exercícios para cada fase. Então, a pergunta é bem clara. A quem reclamar quando esse instrutor ou formador usa um equipamento criado por ele, que não existe no repertório? O cara está inventando, está usando, por exemplo, é como usasse uma esteira de ginástica para jogar peteca. Ou seja, a esteira de ginástica foi feita para o cara fazer corrida, andar, tal, e não para jogar peteca. Seria mais ou menos isso. Ou seja, esse desvirtuamento da utilização e destinação. O que fazer e como reclamar, doutor Marcelo? Bom, vamos lá. Como eu estava explicando, é muito importante que fique claro que se ele desvirtua a conduta da sua atividade predestinada na contratação do serviço, ele está infringindo uma regra do direito do consumidor. E a responsabilidade não é só do instrutor, a responsabilidade é de todos os envolvidos na cadeia dos fornecedores. O instrutor, o proprietário, todos aqueles sócios, todos aqueles que estão envolvidos na formação daquele profissional, daquela academia, daquele estúdio, melhor dizendo, são pessoas, são passíveis de reclamação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se eu uso de um equipamento desvirtuando a sua finalidade, o consumidor pode fazer a denúncia e imediatamente envolver todos aqueles que estão na cadeia de fornecedor. É muito sério isso, é muito importante que fique claro que aquilo que eu contratei na minha prestação de serviço deve ser exatamente aquilo que deve ser entregue. Então, se eu fiz um contrato para receber maçãs, eu não posso receber peras. Eu tenho que receber maçãs. E isso, se porventura não for entregue da forma correta, o dano causado ao consumidor é de responsabilidade de todos os envolvidos dos fornecedores. Então, é muito sério, tomar muito cuidado para que determinados fornecedores não caiam nessa armadilha. Lembrando que teve até uma pergunta anterior, há uns 40 minutos atrás, de definir o que é Pilates e o que não é Pilates. É muito importante saber que quem faz essa definição é estudo científico, técnico, e o PROCON faz essas ações. Então, é muito importante que os fornecedores fiquem atentos a isso. Então, efetivamente, a reclamação, só para deixar bem claro para todo mundo, pode ser feita diretamente o PROCON, e o PROCON tem instrumentos hoje de acionar essas pessoas de forma científica. Mas o PROCON, como eu disse, é um órgão reativo. Ele precisa receber a denúncia para nós startarmos a fiscalização. Exatamente, doutor. Bom, doutor, tem um outro quadro de perguntas, e é o último quadro.
a gente sobre formação de Pilates. Formação. A atividade de Pilates, doutor Marcelo, ela não é uma atividade regulamentada. Os cursos que são dados e ofertados a quem busca essa atividade para ser instrutor de Pilates e não praticante, né? Pode até ter praticante, mas quem procura as formações é para ser instrutor e ganhar, e ter um ganha-pão no dia a dia, como suplementação até da atividade profissional que, porventura, ele tem. O fisioterapeuta procura o Pilates como uma outra forma de ganhar um recurso para o teu cotidiano, sobrevivência. Então, esses cursos de formação, doutor Marcelo, são cursos livres, eles não têm a chancela do Ministério da Educação, não têm o controle, eles não passam pelo crivo. O CNPP, a gente está fazendo, na realidade, agora, as normas, já a fase final dessas normas, já foram aprovadas, já vai estar no site, que fala sobre as formações de Pilates. A gente está criando estruturas normativas, primeiro, que essas escolas tenham um CNPJ, para que as pessoas que tenham problema vão reclamar do seu direito, não de forma... Porque o que estava acontecendo muito, doutor, é o seguinte, ainda acontece, a pessoa faz um curso de formação numa escola conhecida, reconhecida mundialmente, e na outra semana, essa pessoa monta um curso de formação e vende aquilo como curso sem ter nenhuma habilidade e nem experiência, porque o Pilates ele é um método muito complexo e as pessoas precisam de bastante tempo, não é uma graduação, não é como alguma graduação técnica que o cara faz lá e é uma técnica simples, não. Ele é um método mesmo, é complexo. Eu já estudei esse método, a cada dia eu fico mais perplexo de ver a complexidade do método, porque ele cobre um rol de movimento, ele trabalha o movimento das pessoas. Até esse fim de semana eu falei um negócio muito interessante, o Pilates, para mim é muito interessante o corpo para mim. O corpo para mim é um movimento, né? E esse corpo em movimento, então, uniu o Einstein e o Pilates, porque o Einstein falou que a matéria, né? O corpo é uma matéria e o Pilates deu um movimento para essa matéria. Ou seja, para mim está tudo aí, o Pilates para mim é tudo isso. Então, assim, doutor, esses cursos de formação, ele tem essas regrinhas, hoje muito, muito frágeis do ponto de vista de qualidade mesmo. Os cursos são muito relâmpagos e isso é um problema. Então, essas perguntas aqui são algumas perguntas relacionadas a essa forma relâmpago de fazer, por exemplo, um curso de Direito em 3 semestres, entendeu? Seria mais ou menos isso, é impossível. É a mesma coisa o Pilates, fazer o Pilates em 30 horas, ou 8 horas às vezes, ou 4 horas, doutor. Então, a gente fica assim, perplexo, o cara recebe um certificado, eu quero saber, doutor, então, se esse certificado realmente, mesmo sendo curso livre, ele é impróprio, se ele é legítimo, ilícito, né? Então, doutor, as perguntas aqui. Primeira, quais as garantias de compra de um curso de Pilates que é chamado de curso livre? Vamos lá. Primeiro vamos fazer uma pequena... deixar claro aqui uma colocação. Se tiver algum instrutor de cursos que estiver ouvindo, até quero orientá-lo. Toda e qualquer formação ou prestação de serviço educativo vinculada a um conhecimento técnico, primeiro deve-se ter, independente do que segmento seja, deve-se ter a constituição da PJ, ou seja, da pessoa jurídica, com capacidade de garantir um resultado efetivo, a certificação legal, um documento hábil, para que ele possa usar esse documento ao seu favor. Os cursos feitos, o que nós chamamos dentro de casa, na varanda, são muito perigosos. Primeiro porque você está investindo um dinheiro num curso desse e pode não ter a certificação correta para que você use esse curso dentro do seu estabelecimento. Então, a primeira coisa que eu oriento os consumidores usuários dessas relações de consumo é que certifique-se de que o fornecedor desse serviço, do curso, tenha uma empresa constituída, qual é o seu negócio de formação, se o professor é habilitado, se não é habilitado, se tem CNPJ, se não tem CNPJ, é obrigatório ter, até para que eu possa cobrar dessa empresa um efetivo resultado impróprio daquilo que eu contratei. Então, aqueles que promovem curso, regularizem, para que você possa dar a certificação correta. E aqueles que são usuários desse curso
cheque se o fornecedor do curso tem toda a documentação hábil para dar aquele conhecimento. Então, as garantias para aquela, vamos chamar de cursos informais, eu gosto de usar esse termo, cursos informais, porque eles não estão na formalidade, e às vezes, em alguns momentos, a formalidade é necessária, quase que não há. Porque se houver uma infração, até o Código de Defesa do Consumidor prevê uma reclamação contra a pessoa física, o CPF da pessoa física. Mas é mais difícil de você buscar o resultado prático de uma condenação. Então, checar todas as informações necessárias para que você não caia em armadilhas. É fundamental o consumidor ficar atento a isso, e é fundamental o prestador de serviço se regularizar para que não tenha dissabores com os órgãos de defesa do consumidor. Muito bacana essa última colocação tua, doutor, quando o senhor fala se regularizar. Às vezes, a gente, como o Pilates é uma atividade informal, é informal. Então, o que a gente está promovendo aqui é um debate, um papo muito reto. Que eu falo. Mas olha só, mesmo o Pilates sendo uma atividade informal, a prestação de serviço e oferecimento do curso pode ser formal. E é assim que se constrói a própria formação desse segmento. Nada impede que eu tenha uma empresa de oferecimento de cursos e dentro desses oferecimentos de Pilates. Desde que eu tenha todos os requisitos como empresa de oferecimento de cursos. É muito importante isso. Se a gente quer construir a formalidade, nós precisamos sair da informalidade. É muito legal que a gente comece a construir esse critério. E esse pensamento, né, doutor? Essa cultura de se organizar. É por isso que a gente está aqui. E por último, doutor, a última pergunta. Quando a empresa de curso rápido, aquilo que eu estava falando para o senhor, final de semana, vende como um curso completo de Pilates e posteriormente, olha o que acontece. Descubro que o conteúdo era falso e não obedecia a metodologia verdadeira, a quem reclamar, como pedir ressarcimento do valor pago. Olha a pergunta. O cara pagou lá, fez um curso. É uma pergunta fácil de responder, não é difícil. É bom, primeiro, como eu disse, uma vez nós precisamos definir a metodologia verdadeira. É preciso ficar claro, e acho que a própria entidade, a CNPP, pode ajudar na construção dessa definição. Nós precisamos definir o que é metodologia verdadeira, o que não é, ficar claro, construir um debate nesse sentido. E se, porventura, eu ofereço um serviço da qual eu não entrego, cabe indenização. Então, é possível reclamar, e nós temos duas formas de reclamação. Aquela reclamação individual, onde eu busco apenas o ressarcimento por um serviço não prestado, e pode ser feito através do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, ou se eu tive um dano moral, se eu tive um dano patrimonial, se eu perdi muito dinheiro e isso depende de uma produção de provas, aí eu vou precisar buscar o Poder Judiciário para me ver indenizado. Mas, normalmente, o sistema, tanto o sistema administrativo de defesa do consumidor como o Poder Judiciário, tem conseguido sucesso nessas ações. Não é difícil, desde que haja comprovação e a definição da metodologia correta, e isso faz com que o consumidor usuário se sinta protegido pelo sistema de defesa do consumidor e até mesmo pelo Poder Judiciário. Sim, é tranquilo, não temos dificuldades nisso, nós sabemos operar muito nessa seara, até porque temos larga experiência nesse segmento. Agora, é fundamental que o consumidor também faça o seu papel e investigue antes para que não caia em armadilhas, porque consumidores normalmente são presas fáceis quando desconhecem o conteúdo de determinados assuntos. Doutor, nós estamos com uma plataforma digital diária, informando o que é Pilates, falando, mostrando, exatamente, porque aí, doutor, tem duas situações que a gente sempre fala, né? Uma coisa é a ignorância. Aí a gente pode até ser enganado pelas pessoas, como você diz, pela inocência. A outra coisa, depois da gente saber, é a gente continuar fazendo. Aí já é litigância de má fé, né, doutor? Aí né? Doutor, eu fico muito grato, nós estamos encerrando aqui a nossa live. Eu agradeço de coração
a tua disposição em ofertar para esse público de Pilates, e o senhor pode ter certeza que a tua contribuição para essa população do sistema Pilates é de extrema relevância. Eu tenho certeza que vai ser propagado essas tuas palavras, essas tuas orientações como um mestre para nós no que diz respeito às relações de consumo. Eu fico muito grato. Eu queria que o senhor nos proporcionasse as últimas palavras para a gente encerrar a nossa live. Eu que agradeço o convite. Foi uma experiência bastante larga. Fico extremamente honrado em poder ajudá-los. O PROCON estadual do Estado de Mato Grosso do Sul está à disposição. Minhas redes sociais estão à disposição de vocês. É só me procurar Marcelo Salomão. Marcelo Salomão, Marcelo Underline. Eu sou muito ruim de redes sociais, eu confesso. Eu mexo bastante, mas eu sou extremamente desajustado com isso. Mas minhas redes sociais estão à disposição. Foi muito proveitoso e qualquer dúvida que tiverem, uma resposta escrita, pode nos procurar. Eu adoro esses debates. Estamos à disposição para novos questionamentos, novos debates. O PROCON e a minha pessoa, o Marcelo, está à disposição de vocês sempre que precisarem. Muito obrigado. Doutor, eu agradeço aqui, antecipo aqui as palavras do CNPP, eu representando as palavras de todos os integrantes, agradecer mesmo de coração a tua participação, a disposição, e também dizer claro para todo mundo aí que essa situação que vivida do Mato Grosso do Sul é para todo o Brasil. As suas palavras são palavras de uma mentalidade, de uma consciência, autoridade, de um verdadeiro representante da relação de consumo do nosso país. Eu agradeço mesmo, doutor. Muito agradecido. Boa noite. Um abraço à família. Que Deus nos acompanhe e seguimos em frente. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Salvou?